se ame por inteira. Se ame por dentro e se ame por fora, mas no geral, tá bom? Essas máscaras que apareceram aí fizeram muitas mulheres dizerem assim, eu nem uso batom mais, eu nem me maqueio mais, mas é porque você fazia tudo isso pro outro ou pra você? Você só pensava no outro ou você também pensava em você? Porque a gente tem que primeiro pensar na gente e a gente não pode ser hipócrita porque a gente às vezes não se preocupa tanto com a gente se preocupa muito com o que o outro pensa, com o que o outro acha. Tanto é que quando você está maquiada, quando você tem aquele cuidado, você se incomoda muito. São pouquíssimas pessoas que não se incomodam com a opinião alheia. E a gente não pode ter essa hipocrisia de achar que não. Mas esse momento veio pra gente repensar os nossos valores, saber o quanto a gente tem aquele valor que tem que ser dado por nós mesmos. É a gente se amar primeiro, mas lembrando que esse amor, ele pode ser transmitido para o outro a partir do momento que a gente se valoriza. Então valorize você no geral. Se você não fazia isso, começa a fazer. Vamos fazer juntas? Tá bom, então. Mas olha, recorrer à terapia hormonal desperta dúvidas entre mulheres no climatério. E é interessante que você descubra quais são os prós e os contras e saber também um pouco mais sobre as opções naturais. E nós estamos aqui com uma ginecologista que antes de eu chamá-la para conversar com ela, eu quero falar um pouco dela. Andréia Rufino me chamou muito a atenção no Instagram dela. A gente estava agora há pouco conversando a respeito de um assunto muito interessante. A internet e as redes sociais fizeram um descobrimento muito especial, que eram de pessoas que faziam seus trabalhos, mas não mostravam tanto seus trabalhos. Com a pandemia, o que aconteceu? Não só a informação que era dada no dia a dia, principalmente pelos jovens, por aquelas pessoas antenadas que gostavam das redes sociais, passaram também a ser dadas e dedicadas por profissionais que se encontraram dentro das redes sociais em informar e também levar o conhecimento. E quando somou a galera jovem, com a galera também jovem, mas que gostava mais de viver naquela coisa do conhecimento, que somou com a informação, ficou algo tão positivo que hoje a gente consegue perceber grandes profissionais que estão mostrando o seu trabalho e mostrando para as pessoas que a informação ligada ao conhecimento vale muito. E Andréia Rufino é uma das mulheres que se preocupa muito com a saúde da mulher piauiense. O jeito dela falar, o jeito dela se comunicar, a preocupação que ela tem com a saúde da mulher. E hoje eu estou recebendo ela aqui e estou descobrindo muitos profissionais que eu estou tendo o prazer de trazer para o nosso programa. E a Andréia Rufino é uma delas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu de estar aqui e obrigada pela oportunidade da gente colocar em pauta tantos temas importantes da saúde da mulher e que levar essa informação para um número maior de mulheres é fantástico. Muito bom. A gente tem percebido que no dia a dia a mulherada tem sofrido muito com a questão hormonal. E falar desse assunto pesa muito. É importante que a gente venha falar para a mulher que ela tem que se cuidar de verdade. Às vezes tem situações na sua vida, no dia a dia, que você não percebe que os hormônios estão ali à flor da pele de verdade, né, doutora? Isso é importante, Vanusa. Eu acho que tem um tema importante nesse sentido. Você está falando dos hormônios. Aquela mulher que está entre a primeira e a última menstruação, nesse período que ela tem ciclos menstruais, é muito importante essa mulher observar o próprio corpo, observar a ciclicidade do seu corpo, né? Nós somos organizadas a partir desses hormônios estrogênio e progesterona. Então, nós temos todo um ciclo que ovula e que menstrua e ficar atenta a esse movimento do corpo, ao que está acontecendo com as minhas emoções ao longo do meu ciclo, é muito importante. E uma outra questão também que eu acho que é fundamental, são as mulheres na transição do final dessa vida reprodutiva, aonde a menopausa vai chegar. Isso. Então, muitas mulheres vão sentir vários sintomas, vão ficar bastante incomodadas. Eu acho que ainda temos muitas dificuldades em falar, por exemplo, de como essa terapia hormonal de reposição, ela pode ser importante, ela pode devolver qualidade de vida para aquelas mulheres que precisam disso. Então, vamos falar um pouco dessa questão do climatério, né? A gente tem que perceber que algumas coisas mudam. Eu queria que você falasse um pouco dessa saúde. Tá bom.
Então, vamos lá. O climatério é aquela fase da nossa vida, o final da nossa vida reprodutiva. É aquele finalzinho da nossa capacidade de engravidar. Nós estamos ali gastando os nossos últimos óvulos, então a gente vai ter uma flutuação maior nos nossos hormônios, então a gente pode ter alguns sintomas diferentes, né? Menstruações, ciclos menstruais mais curtos ou mais longos, mais sintomas no corpo, como dor nas mamas, uma sensação de sintomas pré-menstruais mais intensos. Então, muda um pouco essa percepção do corpo. Até que um belo dia, essas menstruações vão mudando, né, de regularidade, e essa menstruação para de vir. Se essa mulher fica um ano sem menstruar, a gente chama isso de menopausa, que acontece por volta dos 50 anos de idade. Pronto, ontem eu estava conversando com uma amiga a respeito desse assunto que a gente ia abordar aqui no programa. E ela, Vanusa, que maravilha que você vai falar sobre esse assunto. Porque parece que, por mais informação que a mulher tenha, por mais que ela busque a informação, parece que a informação está sempre distante dela. Doutora, eu não sei se as mulheres te buscam, fazendo também esse ponto de interrogação, o tempo todo querendo perguntar o que é que acontece. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, na faixa mais ou menos desses 50 anos, 52 anos, e ela falou, Vanusa, é impressionante. Parece que ontem eu tinha uma vida totalmente diferenciada. De repente, eu me tornei uma mulher bem diferente dos anos passados. E realmente, ela, segundo ela passou a se tornar uma mulher mais fria. E eu falei, mas por que isso? Ela falou, Vanusa, eu não sei, eu me tornei uma mulher mais seca. Uma mulher que eu não, parece que eu não tenho mais aquele lado jovem. O que muda radicalmente que a mulher já percebe que algo está estranho até na própria relação, né? Tá. Muitas vezes. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, porque há uma questão cultural que já imagina que o fato de nós envelhecermos, a nossa vida sexual vai mudar. Há uma ideia, né, cultural de que com o envelhecimento nós vamos ter menos desejo sexual, nós vamos ficar menos interessadas. E não é bem isso. Que bom. Né? O corpo vai mudar, né? E às vezes as vivências que nós tivemos ao longo da vida, as perdas, como a gente foi elaborando a nossa vida emocional, claro que tudo isso vai impactar, né? E a falta dos hormônios femininos com a chegada da menopausa pode deixar essa vagina mais ressecada, mas há recursos para que esse corpo fique bem. Existe uma busca e que você vai encontrar. Isso. O mercado lhe oferece isso Isso hoje, né? Às vezes é a falta mesmo daquela informação exata. Porque hoje você tem informação de todo tipo, principalmente o achismo. Eu acho, e as pessoas acabam achando demais e deixando de buscar o certo. Tá, isso. Acho que a gente tem muita informação disponível, mas, claro, o difícil é discriminar. O que é o correto, o que é bom, o que não é, qual é a informação real. Então, a minha intenção é essa, de poder, com a rede social, como você disse, trazer conhecimento confiável, as últimas pesquisas publicadas, o que a gente tem de mais atual sobre a saúde da mulher e sou muito procurada no consultório mesmo, com mulheres às vezes com 35 anos, com 40 anos, angustiadas sobre a menopausa e como seria, né? E a gente comentando, olha, nem está longe ainda. Então, trazer esse conhecimento básico sobre a nossa saúde, como o nosso corpo funciona, trazer essa questão da ginecologia natural. O que é a ginecologia natural? É a gente fazer autogestão da nossa saúde. Então, eu me conheço, eu sei como é que o meu corpo funciona, eu percebo os meus ciclos menstruais, eu estou de olho em como é que eu menstruo, eu percebo o meu corpo, eu sei de mim, porque isso é fundamental para a gente perceber, então, não estou legal, eu estou bem agora eu não estou, que dúvidas eu tenho, qual é a compreensão que me falta, e olhar para a gente de uma maneira muito holística, porque nós não somos só um corpo biológico, a gente é um corpo emocional que sente, a gente é um corpo mental cheio de crenças. E você levantou aqui como as nossas crenças podem nos atrapalhar. Por exemplo, uma garota de 35 anos
que vem com uma crença de que ela está na menopausa, sustentada por uma série de situações que nem são verdadeiras, imagina como ela vai se sentir mal, como ela já vai sentir uma porção de coisas, como já vai mudar o comportamento. Antecipa todos aqueles sintomas que talvez não seja nem da própria menopausa. Ela nem está na menopausa, mas ela já está sofrendo, ela já está angustiada, ela já mudou o comportamento dela, né? Então, como é importante a gente se olhar dessa forma, de uma maneira mais holística e pensar na saúde dessa maneira. No caso da idade, por exemplo, muitas pessoas falam sobre esse assunto. Eu menstruei mais cedo, eu menstruei mais tarde. Isso é eterno na mente das mulheres. Não, mas a minha menopausa vai demorar um pouco mais. Não veio cedo, porque na verdade eu comecei a menstruar cedo. Isso é um mito ou isso é uma verdade? É um mito. Nós mulheres, nós vamos nascer com um número pré-determinado geneticamente de óvulos. Certo. Então, nós vamos chegar ali na puberdade com entre 350 mil, 500 mil óvulos. E nós vamos gastar esses óvulos ao longo de 30, 40 anos. Então, depende menos da idade com que começamos para determinar quando vamos parar. Na verdade, está mais relacionada à quantidade de óvulos com o qual nós nascemos. E nós vamos levar anos gastando esses óvulos. Olhar um pouquinho para o padrão familiar tem seu valor. Porque se nós temos uma característica determinada geneticamente desses óvulos, olhar para a família do meu pai ou da minha mãe, talvez me dê indícios. Eu sigo na minha saúde parecendo com qual ancestralidade? Aquilo pode me dar uma pista. Em geral, as mulheres tem um certo padrão familiar, menstruam mais ou menos, né, parecido, param mais ou menos com aquele padrão de idade, ou observar se as mulheres da minha família tiveram sintomas ou não, né, aqueles sintomas da menopausa. Isso não é uma regra, mas dá uma certa claridade. Outra lembrança é que há uma mudança ao longo dos anos, ao longo das décadas, de que as mulheres hoje menstruam mais cedo e param de menstruar mais tarde. Então é uma mudança que vem acontecendo, a gente tem também uma expectativa de vida muito maior, né? Nós vamos passar... Alimentação, exercícios físicos, isso influencia? Tudo isso é importante para a nossa saúde de uma maneira geral. Aquelas crianças pré-púberes, né, que estão antes da puberdade, se elas estão com um peso acima do adequado para a sua altura, isso pode precipitar a primeira menstruação. Então, a relação entre peso e funcionamento ovariano é fundamental. Mulheres com anorexia, mulheres muito magras, né, mulheres com peso muito abaixo do ideal para a sua altura, aquilo vai impactar e pode fazer a menstruação desaparecer. Ou um peso além daquele adequado para a altura, a obesidade, vai determinar alterações menstruais também. Então, veja, o peso tem uma íntima relação com o funcionamento ovariano e o ciclo menstrual, sem dúvida. A respeito dos sintomas, quais são os reais sintomas para a mulher já sentir mais ou menos que algo pode estar chegando, que a menopausa pode estar chegando? Porque tem mulheres que parece que não percebem, né? Tem delas que passam tranquilo, não, eu nem menstruo mais, mas também não senti nada. Não senti esse calor todo que as pessoas dizem. Não, veio tranquilo. Às vezes é de pessoa para pessoa. Sim, tem um padrão muito individual e, como eu falei, um padrão às vezes familiar. Então, veja, 25% das mulheres, quando entram na menopausa, vão ter sintomas da menopausa a vida inteira. 75% das mulheres vão ter sintomas passageiros nos primeiros anos. E que sintomas são esses? Os sintomas são desaparecimento da menstruação, lembrando que inicialmente essa menstruação vai mudar de padrão. Ela vai demorar para vir, ela vai espaçar, ela vem a cada 2, 3 meses, vem de novo, some de novo, ou vem muito. Há uma mudança ou de quantidade, volume de sangramento, mudança de intervalo, ou a menstruação vem muito curta ou muito longa, até que ela começa a se alongar e desaparecendo e desaparece. Dificilmente ou raramente a gente tem aquela mulher que menstruou hoje e desapareceu e nunca mais veio. É muito difícil isso acontecer. Então, os primeiros sinais são de alteração do padrão menstrual, especialmente
alongamento demora para vir por volta de 50 anos. Então, o mais frequente é de 48 a 52 anos. Então, mulheres antes de 48, se essa menstruação começar a faltar, ok, acima de 40 a gente já pensa na menopausa, mas não como primeira possibilidade. Tá? É interessante que se procure um especialista para saber o que está acontecendo. Isso, porque existem algumas doenças oportunistas que fazem com que você mude um pouco a questão do ciclo, né? Sim, as doenças da tireoide, que são muito comuns nas mulheres, elevação de prolactina, uso de alguns medicamentos pode fazer essa menstruação desaparecer, ou o ciclo se alongar, síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente tem várias outras doenças que podem estar acontecendo fora daquela idade e que são muito mais comuns perto dos 50 anos. Lorena, eu queria que a gente colocasse algumas perguntas no WhatsApp, pode ser que alguém se interesse. Olha, o telefone para contato é o 9911-2111. Você que está em casa agora, você mulher que teve essa oportunidade de hoje estar nesse feriado, olha que tema maravilhoso que eu trouxe para o programa. Foi justamente para lhe ajudar. Então, assim, a mulher que está na fase, né, da menopausa, do climatério, a mulher que está querendo conhecer um pouco mais, ter mais informações, fique tranquila, porque nós vamos estar aqui no programa trazendo dicas para você. E uma das maiores intenções que a gente tem é de trazer saúde para você. Por que eu trouxe essa especialista maravilhosa? É porque eu vejo, doutora, a sua preocupação com a saúde da mulher. É uma das coisas que eu tenho observado no seu Instagram, o quanto você tem aquela preocupação de deixar a mulher bem informada. Bem informada. Tanto é que, a princípio, por incrível que pareça, eu falei assim, meu Deus, que médica é essa? Eu não me lembro de ter visto essa médica maravilhosa aqui dentro da nossa capital. Mas aí a gente fica feliz de ver essa gama de informação, essa preocupação em cuidar da saúde feminina, da saúde da mulher. E eu acredito que muitas mulheres acabam entrando lá no Instagram e querendo participar e querendo perguntar. Existem perguntas de todo tipo. E eu acredito que nessa fase, principalmente, e a gente tem que preparar as nossas meninas de hoje. Sim. Para que elas venham ter uma menopausa diferenciada, com mais saúde, sem tantos mimimis na mente, tabus e mitos, né? Que acabam, de uma certa forma, trazendo problemas para a saúde dessa mulher. Até mesmo para o próprio relacionamento. Porque existem mulheres que acabam levando a informação para o próprio esposo, para o relacionamento, que atrapalha a relação. Às vezes a mulher se diminui numa época tão importante, tão maravilhosa, para ser mais amada ainda, para ela viver algo que é muito especial. Você não acha não, doutora? Acho, Vanusa. E, na verdade, todo o meu trabalho vem como um reflexo da minha caminhada pessoal, né? Das buscas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, de toda a minha vivência enquanto mulher no mundo, e o que eu vivenciei, o que eu passei, o que eu experimentei. Então aquilo é muito motivador para mim nesse sentido. E toda a minha caminhada de busca de conhecimento, de como viver melhor como mulher nesse mundo, como perceber o meu corpo. Então, a minha produção vem muito disso, né? E acho mesmo que precisamos de conhecimento desse corpo, ajudar as meninas a ter contato cada vez mais com o próprio corpo, entender o que é importante para cada uma delas. Então, para algumas mulheres vai ser importante fazer uma terapia hormonal, para outras elas querem outro caminho. Então, o que você deseja para você? Isso é tão importante, né? É importantíssimo. E outra coisa, a menopausa, essa fase, ela pode ser encantadora. Ela pode ser um momento em que a gente está mais plena da gente, em que a gente já vivenciou tantas coisas e a gente precisa tirar esse olhar depreciativo de que agora vamos descer ladeira abaixo, agora vai ser tudo ruim, agora a minha vida vai... muito da juventude, né? De você olhar pro rostinho novinho e achar que ali tá o paraíso. E de repente o paraíso não está ali no seu rostinho, mas está dentro de você. Isso. A reposição hormonal na menopausa, ela pesa muito, doutora? Todo mundo vai precisar dessa reposição? Como é que funciona? A terapia hormonal de reposição para menopausa, ela teve um boom na década de 80, 90, até que apareceu uma pesquisa e que ela foi muito bombástica, foi colocada na mídia de uma maneira muito exagerada e mostrando riscos com relação ao câncer de mama, e aquilo fez com que a terapia hormonal fosse
muito criticada, as mulheres tiveram muito medo e essa terapia hormonal então foi muito suspendida, digamos assim, para o prejuízo de um determinado grupo de mulheres. Lembra que eu comentei 25% das mulheres na menopausa vão ter sintomas a vida inteira. Então, você imagina mulheres com aquele calor típico da menopausa, não só o mal-estar do calor, mas já se sabe que aquele calor da menopausa está associado com maior risco de insônia, de depressão, de ansiedade, de transtornos emocionais. Então, assim, afeta muito a qualidade de vida. Então, não são todas as mulheres que vão precisar de terapia hormonal, mas algumas vão precisar. E podem ser resgatadas desse mal-estar. E ter muito cuidado também para não sair ouvindo a vizinha, a amiga, a companheira, que de repente traz informações que só um especialista que vai poder passar para você. Cada pessoa é uma história. Sim. Se fosse para todo mundo ser igual, ninguém seria diferente, né? Vamos ver, pode falar. Isso, é muito importante isso que você está dizendo, assim, a gente precisa, o médico precisa individualizar os casos. Então, cada mulher é única. O que você precisa? Vamos bater um papo? O que você sente? O que você precisa? Vamos ouvir a tua história familiar, vamos ouvir os teus antecedentes pessoais, quais são os riscos para você usar a terapia hormonal ou não. E aí a gente vai individualizando cada caso e ofertando para cada mulher o que ela precisa. Doutora, a gente imagina que essa história do tabu não se torna tão forte. Como é forte, gente? Em pleno século XXI, as mulheres extremamente bem informadas, deveria ser a palavra certa, mas ainda existe essa coisa da vergonha, da timidez, do não buscar, do não procurar. Não, vou deixar, já cheguei aqui, vou ficar assim mesmo. O assim mesmo não pode existir, gente. O assim mesmo traz infelicidade e você não tem que viver uma vida infeliz. Você tem que, na verdade, ter uma vida feliz. E é sempre bom você buscar. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Se não dá para buscar com aquelas pessoas que estão mais próximas de você, se você tem vergonha, vá numa especialista e se abra. Eu tenho certeza que uma profissional de verdade não vai negar a informação correta para você. Olha, doutora, a gente já tem algumas perguntas aqui. Me chamo Ana Paula, da Cidade Leste. Amei o tema de hoje, foi especialmente para vocês nesse feriado. O programa tá ótimo, parabéns. Fiz 49 anos esse mês de outubro e minha menstruação, que era um relógio, simplesmente atrasou. Faz 10 dias hoje. E aí, doutora? Estou sentindo um calor estranho, suor, sono irregular. Pode ser menopausa? Olha que interessante. Ana Paula, você está dentro dessa história que a gente está contando. Porque você fala da idade de 49 anos, que a gente contou que entre 48 e 52 é o período... Tão bem resolvida, uma pergunta tão gostosa, né? Isso, o mais frequente da menopausa acontecer. A gente só poderia dizer que você está na menopausa se tu tivesse 1 ano sem menstruar. Você não tem. Mas, só tem 10 dias. Mas veja que interessante, a tua menstruação começa a atrasar. Junto com isso, vem alguns sintomas que podem acontecer nesse período. Então, certamente eu posso te dizer, tem climatério na área. É bom, que é o período de irregularidade. Quais são os cuidados que ela já pode ter aqui, por exemplo? Aqui, assim, vale muito a pena ver quando foi ao ginecologista a última vez, né? Ir lá, conversar, ver que exames ela precisaria fazer nesse momento. Existem alguns exames que vão identificar? Tem. Primeiro de tudo, não esquecer, a gente está no Outubro Rosa. Essa é uma faixa etária super importante para fazer a mamografia. Para a gente pensar em terapia hormonal, a gente precisa ter mamografia normal, a gente precisa ter uma medida do eco endometrial para avaliar se tem alguma alteração que se relaciona com câncer de endométrio. A gente tem que afastar algumas neoplasias para ela poder fazer a terapia hormonal. E tem sim alguns exames que podem dar uma pista se esse atraso menstrual está relacionado ao climatério ou não. Então tem como clarear. Doutora, é uma coisa muito pessoal minha que eu acho interessante quando a gente participa, porque a gente se coloca dentro do contexto. Eu acho muito legal quando você é uma apresentadora e que você mostra para quem está do outro lado que existem algumas coisas que acontecem com você também. Eu achava que poderia estar chegando à menopausa. Uma mulher de 48 anos, né? E aí, de repente, eu descobri uma tireoide.
E aí veio várias informações por trás dessa tireoide. E que acabou, através dos exames, o médico dizendo, tá bem longe tua menopausa. Em outros aspectos eu poderia imaginar, não, já tô na menopausa. Por isso que é muito bom, gente, procurar um especialista. Você ir até um especialista para que ele te indique o especialista certo. Eu vou numa ginecologista, de repente ela vai dizer, não, você tem que ir no endocrinologista para lá identificar outras situações da sua saúde, para que você cuide da sua saúde. Então, é muito importante você procurar o primeiro especialista e ele te mandar para um outro tipo de especialista, porque de repente não faz parte ali do lado profissional dele. Mas esse tipo de informação direta tem que acontecer. Vamos para mais uma pergunta. Gostaria de pedir à doutora que falasse sobre a prolactina, que quando está alterada, o que causa, como pode ser tratada, o início da menopausa. E é na menopausa que corre o risco de engravidar. Olha o tanto de pergunta, doutora. Muito bem. Essa telespectadora não disse o nome dela, mas está tudo certo. Vamos lá. E ela colocou algumas perguntas. Vamos até deixar aqui para que a doutora possa identificar tudo. Pronto. Então, assim, ela pergunta sobre a prolactina e pergunta sobre a menopausa, se na menopausa engravida. Eu vou continuar na menopausa e entro na prolactina. Então, quando a mulher perde a sua capacidade reprodutiva, a menopausa, que é aquele período de 1 ano sem menstruar, ela não tem mais óvulo, então ela não ovula mais, então essa mulher não engravida mais. Mas lembra, muitas mulheres têm filhos no climatério. Todo mundo pode lembrar. Não na menopausa mesmo. Isso. Muitas mulheres têm uma avó, uma bisavó, que teve aquele filho temporão. Eita, tinha 48 anos, 49 engravidou. Porque ela ainda estava menstruando, aqui e ali, mas estava. Então lembra, a gente só dá aquela segurança de que você não engravida mais com 1 ano sem menstruar, comprovando que é menopausa, tá? Então, doutor, isso daí na verdade é algo que tem várias mulheres que estão caindo na ficha agora. Incrível! Tá vendo como a informação é importantíssima, a informação correta? Quantas mulheres têm essa história do engravidar na menopausa? A palavra menopausa não é bem assim. Se é menopausa de fato, não engravida mais. Não. E é muito importante porque às vezes eu recebo no consultório mulheres nessa faixa etária, acima de 45, ai doutora, como eu não menstruo, eu não vou mais engravidar nessa idade, engravida, cuidado! Vai depender muito, né, doutora? Demora mais um pouquinho do que uma menina de 20 a 30 anos. Vai depender da sua saúde, como ela está. Mas ela você pode ser surpreendida, né? Cuidado! Por uma gravidez no momento que você não queria, de mais risco para você e tal. Ou que talvez até quisesse, né? Existem algumas mulheres que acabam ainda imaginando isso. Ou desejando. Desejando, né? E a outra... E a prolactina. Então, a prolactina é um hormônio produzido no cérebro, em um determinado local do cérebro, e ele pode estar, a prolactina pode estar elevada em uma situação de um tumor chamado hiperprolactinoma, né? Que causa a hiperprolactinemia, o aumento dessa prolactina. O aumento da prolactina vai causar não ovulação e desaparecimento da menstruação. Em geral, tumores pequenos já fazem a menstruação desaparecer. Então é preciso assim que ele seja muito grande para dar cefaleia, para dar alteração visual. Então, em geral, o diagnóstico ele acontece às vezes cedo, porque com o desaparecimento da menstruação nas mulheres, então rapidamente aquilo chama atenção, ela vai no ginecologista. O pedido da prolactina já é usual nesses casos de desaparecimento da menstruação, então você acaba diagnosticando esses tumores de maneira muito precoce. O tratamento em geral é medicamentoso, os tumores regridem, rarissimamente precisa de cirurgia. Outra lembrança é que temos alguns medicamentos que podem elevar a prolactina. Medicamentos, às vezes, para depressão, para algumas doenças como ansiedade muito importante. Alguns medicamentos para isso, alguns antipsicóticos. Os antipsicóticos elevam a prolactina. Então, é importante nessas situações conhecer a saúde dessa mulher, o que remédios ela toma, enfim. Temos mais aqui, ó. Bom dia. Entrei na menopausa com 44 anos, não aguentei os sintomas, faço reposição hormonal. Minha ginecologista diz que devido ao meu problema de tireoide, que é devido ao problema dela de tireoide. Faço exames periódicos, né? Está tudo ok, devido à reposição. Me chamo Vanusa. É outra Vanusa? Olha, Vanusa! E tenho 49 anos, moro no centro. Muito bem, Xará Vanusa. Xará, temos tireoide, Xará.
Muito bem, Vanusa, olha só. No caso, o médico dela já trouxe, pelo que ela fala, que foi o próprio médico que trouxe a reposição hormonal para ela, né? Ela Bom, disse que, o importante, pelo que ela demonstra aqui, né? Sim, então o importante na história da Vanusa é que ela tem uma menopausa que aconteceu aos 44 anos. Lembrar que menopausa precoce é abaixo dos 40, então... 44 já estava, né? 44 anos está tudo certo, né? Não, o mais comum é entre 48 e 52, mas não está errado, não, né? Essa menopausa. Ela teve sintomas, lembrar que a terapia hormonal ela é muito importante para minorar esses sintomas dos fogachos, né, daqueles calores que acontecem do rosto para o peito. É um calor interno, é diferente dessa sensação de calor externo, né? A gente vive num lugar quente, não é esse calor externo. E vários sintomas que vêm junto com isso, mas vem também, assim, às vezes dores articulares, vem não só sintomas emocionais, mas dor articular, ressecamento vaginal, dificuldade importante durante a prática sexual. Então, é um conjunto de sintomas que podem acontecer. Lembrar que a terapia hormonal, ela não só tira esses sintomas mais imediatos, como a longo prazo ajuda, por exemplo, a diminuir a possibilidade de osteoporose. Então, a terapia hormonal tem ganhos a curto, médio e longo prazo. Engraçado. Doutora, a gente ouve muitas pessoas amedrontando mulheres com a história da reposição hormonal. Eu não sei se isso chegou até o consultório da senhora, mas a gente ouve muitas mulheres dizendo, olha, cuidado com a reposição hormonal, porque ela pode trazer outros danos, até a questão do câncer. Então, eu acho que é importante a gente lembrar daquela pesquisa que eu comentei, que chama WHI, que foi super veiculada na década de 90, e que fez muito medo às mulheres com relação ao câncer de mama, né, e às doenças cardiovasculares. Então, existem riscos da TH? Existe, como existe risco em muitas coisas na nossa vida. Na verdade, tudo nesse mundo dual que a gente vive tem um lado positivo de cada um, né? E o lado negativo. Então, a gente vai precisar, como eu comentei, individualizar os casos. Você tem sintoma e você tem baixo risco para usar, o teu risco para o uso é pequeno, vale a pena, o benefício que você vai ter é menor que o risco, que beleza, vamos usando, né? A alimentação influencia? A alimentação influencia um pouco. A gente gostaria até que os fitoestrógenos, que os alimentos vegetais, alguns alimentos vegetais que foram muito divulgados um certo tempo, a linhaça, a soja, as isoflavonas, acabaram não tendo uma resposta em pesquisa científica tão boa para melhorar os sintomas da menopausa. Algumas mulheres sentem melhor um pouco dos calores, mas não previne osteoporose, não melhora o ressecamento vaginal. Então, há muitas limitações. Claro, a alimentação boa, de qualidade, ajuda, com certeza. Prática de atividade física, yoga, acupuntura, meditação. Puxa, tudo que nos trouxer equilíbrio vai ajudar, com certeza. E ter a consciência de que você tem que entender também que com o passar do tempo algumas coisas vão mudando e você tem que se aceitar. Isso. Não é isso, doutor? Isso é o primeiro passo. Isso. Muito bacana, Vanusa, isso. Porque assim, terapia hormonal... mulher que quer ser jovem a vida toda, a gente tem que entender que a gente tem que viver a melhor fase da vida da gente agora. Porque o teu agora é o que vai... te colocar de bom para você agradecer a Deus pelo que você viveu e continuar vivendo. Tem que se aceitar. Vanusa, e terapia hormonal não é milagre. Às vezes ainda encontro pacientes que dizem, ai doutora, minha pele está terrível, meu cabelo, eu quero uma terapia hormonal. Não, a gente não faz terapia hormonal para isso. Embora, bem a cabeça, embora a gente possa ter algum ganho com relação a isso, mas assim, não é para isso. É para questões mais importantes, né? Mais uma pergunta, né? Bom dia, é verdade que a menopausa dificulta a perda de peso? Isso influencia? O metabolismo nosso vai mudar com o tempo. E muitas vezes a gente pode ter um metabolismo mais diminuído com o envelhecimento. Muitas vezes está associado a uma diminuição da atividade física. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente faz mais atividade física. E à medida que a gente vai envelhecendo, atentar se você não está mais paradinha, se você não está mais sedentária. Então, se eu continuo comendo o que eu comia e eu diminuo a minha atividade física,
Fica eu vou, complicado, né, e às doutora? vezes o próprio envelhecimento traz um metabolismo mais lento mesmo. Tá certo, doutora. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu vou lhe trazer muitas vezes, tá bom? Pra gente tratar sobre vários assuntos ligados à saúde da mulher. E eu lhe agradeço de coração. Quem quiser lhe acompanhar no seu Instagram, gente, sigam a doutora. Depois que eu aprendi, depois que eu descobri essa mulher no Instagram, eu tô sempre ali, ó, de olho. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ir na especialista e consultar o seu caso, o seu problema, o que você realmente sente. Cuidado, as dicas estão lá para você ficar esperta, mas não para você dizer, vou me consultar através da informação que a doutora passou aqui. Cada caso uma história, né, doutora? Obrigada, Vanusa. Um prazer estar aqui no teu programa e contribuir com a saúde das mulheres. O Instagram? André Rufino, _. Pronto, gente, é muito bom esse Instagram, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe dando coragem e muita saúde.